Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, para que Ele mesmo nos fale por meio da sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deste teu Filho para nos resgatar de todo o pecado. Pai, que nos deste Jesus como luz viva para a nossa alma, como palavra que alimenta o nosso coração. Nós te suplicamos, meu Pai, envie sobre nós o Espírito Santo, envie sobre nós o Espírito de Jesus, envie-nos o Espírito que nos dê a compreensão, a sabedoria, o entendimento da palavra, para que possamos viver a palavra, para que tenhamos força e luz interior para sermos conduzidos pela Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos viver, conhecer e praticar a Tua palavra, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Abrindo a sua Bíblia, hoje é o nosso último dia da nossa meditação da primeira carta de São João, segundo a orientação da CNBB. São 5 encontros, que nós fomos chamados aí a viver durante essa semana. Nós chamamos aqui Semana Bíblica, que alguns estão fazendo uma vez por semana, 2 vezes, ou a semana inteira, meditando a palavra de Deus proposta aqui pela igreja na primeira carta de São João. Vamos concluir hoje com o capítulo 5, A Fé Vence o Mundo e é o testemunho que gera a vida. É o tema aqui desse capítulo 5 da primeira carta de São João. Assim diz o texto sagrado: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. Este é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja que maravilha. Primeiro, todo aquele que crê em Jesus foi gerado de Deus. Crer em Jesus, acreditar em Jesus, levar a vida em nome de Jesus, só quem foi gerado por Deus. Mas, no que consiste o amor a Deus? Aí eu vou pegar essa ordem aqui que está no versículo 3. Olha que beleza, versículo 3. Pois amar a Deus consiste nisso. É simples. O que é o amor a Deus? Observar os seus mandamentos. Meus irmãos, quem me ama, diz Jesus, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus ensinamentos. Quem me ama, guarda a minha palavra. Não adianta a gente amar a Deus com a boca. A boca, eu amo a Deus. Não precisa nem dizer nada, não. O amor a Ele consiste em observar os seus mandamentos. É muito importante retomar isto, porque os mandamentos de Deus têm sido desprezados. Os mandamentos de Deus têm sido ignorados. Os mandamentos de Deus têm sido relativizados ou vivido de acordo com os critérios subjetivos de cada um. Eu amo a Deus do jeito que eu quero. Eu não tomo o nome de Deus em vão, mas o nome de Deus tem sido usado aí para as coisas mais subterfúgias desse mundo, para as coisas mais cruéis e maldosas, muitas vezes. Guardar o domingo, o dia do Senhor, cada um interpreta como quer hoje. Honrar pai e mãe, olha como é que nossos filhos hoje tratam seus pais. Não matar, o desrespeito à criatura humana, ao ser humano, o próximo. Não desejar a mulher do próximo, ou não pecar contra a castidade. Castidade hoje é motivo de chacota no mundo em que nós estamos, até para os nossos, Até para muita gente da igreja, a questão de castidade, se guardar para o casamento, é coisa do passado.
não levantar falso testemunho contra o seu próximo, não mentir. Mentira, dia de hoje, todo mundo acha que mentira é um pecadinho. Aliás, eu tinha até pulado o 8º mandamento, que é não cobiçar, que é ligado com o mandamento também não furtar, não pegar o que é do outro. Tá? Então, nós precisamos rever muito a nossa vida a partir dos mandamentos da lei de Deus. Caprichá-los em praticá-los. Não dá para cultuar a Deus só com a boca. É preciso que observemos suas leis e os seus mandamentos, porque suas leis, Senhor, são espírito e vida para a nossa vida. Aliás, meus irmãos, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. É só pela fé que nós vencemos o mundo. A gente não vive os mandamentos porque o mundo não nos permite. O mundo é uma força terrível. Para vencer o mundo, tem que ter fé, mas muita fé em Deus, porque senão o mundo entra dentro de nós e nos leva. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são 3 que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Mas tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Deus nos deu a vida, e a vida está no seu Filho. Como nós precisamos ter comunhão com o Filho de Deus, comunhão com Jesus, vida em Jesus. Alguém diz: eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é caminhar com Jesus, viver com Jesus. Aceitar Jesus é deixar que a vida de Jesus resplandeça em nossa vida. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Esse princípio aqui do versículo 10, ele merece ser muito ruminado e compreendido. Ora, essa é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. Mas, meus irmãos, como é que Deus vai nos dar alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade? E o que é a vontade de Deus, senão o nosso bem? Nós nem somos tão bons, nos diz Jesus, e sabemos dar coisa boa para os nossos filhos, a não ser que seja um pai relapso, ou um pai que também não tenha critério e dá de tudo para uma criança, mesmo aquilo que não é bom. Mas Deus não, Deus é sensato, Deus é amor, Deus só pode querer nos dar o que é bom e o que nos faz bem. É que a gente quer fazer prevalecer a nossa vontade humana para pedir a Deus, e às vezes pedimos a Deus até para realizar os nossos desejos mais mundanos, que Deus não vai. Você acredita que o rapaz planejou fazer o mal a outro? Disse: é Deus que vai me ajudar a me vingar. E o mal que ele fez, Deus foi lá e me abençoou. Deus não abençoa quem faz o mal. Não, mas tudo que acontece é vontade de Deus. Não é verdade, não. Não é verdade. A maioria das coisas que acontecem no mundo é contra a vontade de Deus. O homem é senhor da sua vontade. Se ele não submete a sua vontade à vontade de Deus, você veja o mundo confuso do jeito que está. E onde é que está Deus? Lamentando o quanto o homem não faz ou não vive a sua vontade. Eu vou pedir a vontade de Deus, porque eu quero conseguir isso, conseguir aquilo, mas para onde nos leva? Nos santifica, nos renova,
nos torna pessoas melhores? Ou é somente para satisfazer o nosso ego, o nosso egoísmo? Busquemos, meus irmãos, crescer em Deus. É preciso submeter a sua vontade para que a vida de Deus esteja em nós, para que a vida de Deus cresça em nós. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não o pode atingir. E eu queria encerrar com o último versículo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós estamos num mundo cercado de ídolos. Cuidado, para não virarmos ídolos e não buscarmos servir os ídolos deste mundo. Vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja conosco também aí na meditação da palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje é o último dia dessa nossa série especial sobre a 1 João, que contempla esse mês da Bíblia, que nós vivemos de maneira especial esse ano, com a temática aqui dessa primeira carta, que nos relembra exatamente o amor de Deus, que nos mostra a dimensão importante do amor e que é uma grande advertência a todos nós para que prestemos bastante atenção, porque nem todas as vozes que usam o nome de Deus realmente falam em nome dele. Nós vimos durante toda essa semana que essa carta nos é apresentada de uma maneira não compilada como carta, mas uma série de reflexões que se encaixam com a intenção de confirmar a fé de uma comunidade que está insegura diante de tantos temas que são tratados ali e heresias que já estão surgindo no final do primeiro século ali do cristianismo. E é por isso que a carta é escrita. O assunto do amor e da luz esteve sempre presente e relacionado com Jesus, relacionado com Deus. Em outros momentos, nós temos o tema do pecado também, tratado como a antítese do amor ou a antítese da luz, que é as trevas. Aqui nós chegamos no nosso 5º capítulo, onde São João cita uma coisa interessante, de que tudo aquilo que pedimos, se pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E é interessante a pergunta que pode ser colocada: como saber qual é a vontade de Deus? Simplesmente se o que eu pedi foi ou não foi realizado? E se Deus já quer fazer aquilo, qual é o sentido que tem eu pedir alguma coisa? Isso é interessante porque é uma temática interna dessa carta. E São João aqui não está estabelecendo um primado de pré-determinação, de que Deus já tem todas as coisas acertadas, porque a vontade de Deus, ela funciona aqui não de maneira pontual, não é evento por evento, mas a vontade de Deus aqui é apresentada como normativa, como se nós disséssemos assim: o sol ele nasce ali no leste e se põe no oeste, Nascente no leste, poente no oeste. Mas nós não estamos dizendo qual é o trajeto certinho que ele vai fazer. E sabemos que durante o ano ele se movimenta mais para lá ou mais para cá. É assim que funciona também a vontade de Deus. Nos orienta em uma direção, mas nessa direção existem muitas escolhas que podem ser feitas e que, infelizmente, nós podemos pedir coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, não porque Deus não queira aquilo para a vida da gente, mas porque aquilo não é adequado para a gente. Alguém que poderia ter em mãos, inclusive, algo muito bom e muito arrumado, mas que nas mãos daquela pessoa pode se transformar no motivo exatamente de grande destruição. É isso que São João está lembrando aqui. Então, quando nós pedimos, Deus nos atende se pedimos algo que está de acordo com a sua vontade. Não é que nós acertamos na coisa que pedimos, mas estamos pedindo algo que não atrapalha a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Ele atende. Se alguma coisa que atrapalha, que vá nos colocar em outro tipo de rota, então, lembra a carta de São João, para o nosso bem, a resposta de Deus é: bem, isso não, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, ensina-nos, ó Pai, a vivermos Tua vontade. Não nos deixeis sucumbir, Senhor, na vontade da nossa carne, nem sucumbirmos nas vontades deste mundo. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade para que ela esteja plenamente realizada em nossa vida. Nós estamos finalizando essa semana do estudo da palavra proposto pela CNBB,
fazendo a oração para o mês missionário extraordinário com toda a igreja. Pai nosso, o vosso Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide, fazei discípulos meus todos os povos. Ele nos recorda que pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom crescermos na vontade de Deus e no conhecimento da vontade do Senhor. Continue a meditar a palavra de Deus aí na sua casa. Continue a estudar a carta de São João, porque ela tem muitas riquezas para o nosso coração. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.